Se você tem mais de 60 anos, este hábito doce e suculento pode silenciosamente aumentar seu risco de AVC da noite para o dia. Sem aviso, sem sintomas, sem dor. Você vai para a cama se sentindo bem e pela manhã sua fala está arrastada, seu equilíbrio desapareceu ou um lado do seu corpo simplesmente não se move. Eu sei que muitos homens sentem que estão fazendo tudo certo, mas se sentem confusos quando a saúde falha de repente. Fique tranquilo, você não está sozinho. Como médica, já vi muitos idosos sofrerem acidentes vasculares cerebrais, AVCs, que nunca esperavam. Não por fumar, não por fast food, mas por algo que eles acreditavam ser absolutamente saudável: frutas. Sim, frutas. Todo dia, milhões de idosos comem frutas pensando que são boas para o coração, o cérebro e a digestão. E embora muitas frutas apoiem o envelhecimento saudável, algumas, especialmente quando consumidas no momento errado ou em quantidades erradas, podem causar danos silenciosos. Elas elevam seu açúcar no sangue, desidratam seu cérebro ou interagem perigosamente com medicamentos. E a parte mais assustadora: ninguém nunca avisa você. Hoje vou te mostrar 9 frutas comuns que podem estar aumentando o seu risco de AVC, perda de memória ou até sangramento cerebral, especialmente se você tem mais de 60 anos. Você já se perguntou se seus hábitos saudáveis podem estar te prejudicando? Se sim, você precisa ouvir isso, e eu prometo que pode salvar sua vida e sua autonomia. Pausa para a vinheta. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro, especialista em saúde masculina, e o meu compromisso é te dar o conhecimento que a indústria e as rotinas diárias não dão. Antes de começarmos essa jornada de conhecimento, me diga nos comentários: de que cidade você está me assistindo? Seu comentário é importante para eu saber que essa mensagem está chegando onde precisa. Para entender o perigo dessas frutas, precisamos falar do motor da sua saúde: seus vasos sanguíneos e a circulação no seu cérebro. Pense no seu corpo não como um castelo, mas como uma cidade com um complexo sistema de encanamento. Aos 30 ou 40 anos, suas artérias e veias são como canos novos, lisos, flexíveis e limpos. O sangue flui rápido e seu corpo pode absorver qualquer pico de açúcar ou excesso de potássio sem problemas. Mas depois dos 60 anos, tudo muda. A circulação naturalmente desacelera. Os vasos podem estar um pouco mais rígidos, o que chamamos de arteriosclerose, e o seu metabolismo fica mais lento. Seu fígado não processa medicamentos com a mesma rapidez. Seus rins, responsáveis por filtrar minerais como potássio e regular a hidratação, trabalham com a metade da capacidade. Quando você ingere certas frutas, principalmente as muito doces, as muito ácidas ou as ricas em minerais concentrados, o impacto é imediato e exagerado para um corpo 60+. Um pico de açúcar inflama a parede dos seus vasos. O excesso de potássio ou a desidratação noturna podem fazer seu sangue engrossar ou seu coração falhar o ritmo. Essa combinação, vasos frágeis, sangue grosso ou instabilidade química, é o cenário perfeito para a formação de um coágulo. E onde esse coágulo vai parar? Na maioria das vezes, no lugar mais sensível e vital, o seu cérebro. Um coágulo do tamanho de um grão de arroz pode roubar sua fala, sua memória e sua independência para sempre. O conhecimento é a sua melhor defesa. Então vamos direto ao ponto. Quais são essas 9 frutas que, apesar de parecerem amigas da saúde, são armadilhas silenciosas no seu prato? Bananas, o excesso de potássio na hora errada. Você ouviu a vida toda: banana tem potássio, faz bem ao coração. E para adultos jovens, é verdade. Mas para você, 60+, especialmente se toma medicamentos comuns como inibidores da ECA, os remédios de pressão ou diuréticos, os remédios de água, a história muda. Com a idade, seus rins não conseguem eliminar o excesso de potássio de forma eficiente. Uma banana grande pode ter mais de 450 mg de potássio.
Se seus rins não dão conta, o potássio se acumula no sangue. Isso é chamado de hipercalemia. O que acontece então? Seu coração pode começar a ter arritmias, seus vasos se contraem e o pior, essa instabilidade pode provocar a formação de coágulos durante a noite, quando o metabolismo desacelera. Eu nunca esquecerei o paciente I, 66 anos, ativo e orgulhoso de sua saúde. Todas as manhãs, ele cortava uma bandana sobre o mingau e tomava o remédio de pressão. Numa manhã, a esposa o encontrou caído com a fala arrastada. Um AVC. Seus níveis de potássio estavam perigosamente altos. Ele não fazia ideia de que a combinação da banana diária com o remédio estava sobrecarregando seus rins e levando o corpo a um território de risco. A dica prática? Limite-se a meia banana por dia, consumida pela manhã, sempre acompanhada de proteína, como iogurte grego ou nozes, para desacelerar a absorção. E, por favor, evite bananas antes de dormir. Uvas, as doces e sem sementes, bomba de açúcar concentrado. Uvas parecem um lanche inocente. Mas é fácil esquecer que as variedades doces e sem sementes, na verdade, são açúcar concentrado envolto numa pele delicada. Comer um punhado pode provocar um surto de glicose e frutose direto na corrente sanguínea. Para um cérebro envelhecido, esse pico é um custo alto. Com a idade, nosso corpo não controla o açúcar no sangue tão bem. Quando o açúcar sobe rápido, ele causa inflamação nas paredes delicadas das artérias que irrigam o cérebro. Artérias inflamadas enrijecem, estreitam e criam pequenas rupturas, onde os coágulos começam a se formar. Mesmo que você não seja diabético, essa montanha-russa de açúcar estressa seus vasos e pode levar a um mini AVC, ou ataque isquêmico transitório. A dica prática: não coma uvas com o estômago vazio. Limite a porção a um pequeno punhado. Calcule uns 10, 12 uvas e combine com proteína, como um queijo grego ou amêndoas, para equilibrar o impacto glicêmico. Abacaxi, o coquetel ácido noturno. Muitos adoram abacaxi após o jantar, pensando que a bromelina, uma enzima natural, ajuda a digestão. Mas essa mesma enzima, em excesso ou combinada com certos medicamentos, pode interferir na coagulação do sangue ou reduzir a função das plaquetas, levando a sangramentos imprevisíveis ou coágulos. Além disso, o abacaxi é muito ácido e tem um alto índice glicêmico. Consumido à noite, esse pico de açúcar não é usado para energia, apenas circula, estressando os vasos. A acidez também pode causar refluxo silencioso em idosos, sem aquela queimação típica, o que tem sido ligado à redução de oxigênio para o cérebro durante o sono e aumento do risco de AVC matinal, o tipo mais perigoso. A dica prática? Se ama abacaxi, consuma-o no início do dia, em pequenas quantidades e, crucialmente, nunca antes de dormir. Melancia, a armadilha da desidratação oculta. A melancia parece a definição de hidratação, mas aqui está o perigo para o homem 60+. A melancia age como um diurético natural. Ela faz você urinar mais. Para alguém que já toma diuréticos prescritos ou tem pressão quase baixa, esse efeito pode levar à desidratação durante a noite, um dos gatilhos silenciosos mais perigosos para o AVC. Por quê? Quando o corpo desidrata, o sangue engrossa. Pense nele como xarope escorrendo lentamente por canos estreitos. Sangue grosso move devagar, dando mais tempo para formar coágulos, especialmente nas artérias já endurecidas. O Sr. Howard, 82 anos, comia grandes fatias de melancia à noite para se manter hidratado. Mas entre o remédio diurético e o efeito da fruta, ele perdia muito líquido. Acordou com vertigem severa e caiu. Foi um AVC isquêmico causado por um coágulo formado por sangue grosso devido à desidratação noturna. A dica prática? Se gosta de melancia, coma mais cedo no dia.
Sempre combine com eletrólitos, como uma pitada de sal ou água de coco, para repor os minerais que a fruta faz você perder. Se você chegou até aqui, é porque está valorizando a sua saúde e autonomia. Se essa informação está sendo útil, por favor, clique no botão de curtir agora. Essa simples ação me mostra que estou no caminho certo e ajuda esse vídeo a chegar a mais homens que precisam dessa orientação. Laranjas. Interação química com medicamentos. Laranjas são vistas como um milagre da vitamina C, mas o problema para o homem medicado é um composto natural chamado furocumarina. A furocumarina interfere na forma como seu fígado metaboliza certos medicamentos, especialmente estatinas, bloqueadores de canais de cálcio ou anticoagulantes. Isso significa que, em vez do corpo processar o remédio de forma segura, ele pode se acumular demais no sangue, aumentando a toxicidade e intensificando os efeitos, ou ser eliminado rápido demais, tornando-o inútil. Essa instabilidade química pode levar a quedas bruscas de pressão, arritmias e, sim, a formação de coágulos. O Sr. Elmer tomava estatina e remédio para pressão e começava o dia com um copo alto de suco de laranja fresco. A furocumarina do suco impedia seu fígado de quebrar os medicamentos. Eles se acumularam e ele teve um AVC isquêmico leve, não por excesso de dose, mas porque o suco bloqueava a depuração pelo fígado. A dica prática: laranjas de Sevilha e toranjas são as piores. Laranjas comuns são menos arriscadas, mas ainda assim, coma com moderação e nunca as combine com remédios sem falar com seu médico. 6. Maçãs. As doces. A armadilha do açúcar surpresa. Uma maçã por dia afasta o médico. Sim, mas qual maçã? Muitas variedades populares, como Fuji e Honeycrisp, foram cultivadas para doçura. Elas têm um alto índice glicêmico, inundando seu sangue com açúcar natural mais rápido do que seu sistema 60+ pode lidar. Essa subida e queda abrupta de açúcar impacta a viscosidade do sangue e a inflamação vascular. O sangue fica mais pegajoso, estressando os vasos. Com o tempo, esse padrão danifica o delicado revestimento das artérias, criando microlesões, onde o seu corpo forma coágulos para reparar. Em vasos já estreitos pela idade, esse coágulo pode ser o gatilho para o AVC. A dica prática: escolha as maçãs com sabedoria. As maçãs Granny Smith, as verdes, têm muito menos açúcar e mais polifenóis que protegem o cérebro. Sempre coma com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como manteiga de amendoim, para reduzir o impacto glicêmico. 7. Cerejas, a fonte oculta de salicilatos. Cerejas são recomendadas para inflamação e saúde cardíaca, mas elas carregam um risco pouco conhecido para idosos que usam anticoagulantes, um composto natural chamado salicilato, que afina o sangue, agindo como uma aspirina. Se você toma remédios como varfarina ou clopidogrel, adicionar mais salicilatos pela comida pode levar seu corpo ao limite. O resultado? Sangue afinado demais para coagular, vasos frágeis que vazam e, no pior dos casos, AVC hemorrágico, sangramento dentro do cérebro. A maioria nunca conecta isso à fruta, mas já vi pacientes sofrerem sangramento cerebral porque a dosagem dos seus remédios combinada com o consumo diário de cerejas os deixou vulneráveis. A dica prática: se toma anticoagulantes, consuma cerejas com consciência e moderação. Evite sucos ou grandes porções diárias. Sempre fale com seu médico sobre essa interação. 8. Morangos, pesticidas e gotas inflamatórias. Morangos estão consistentemente entre as frutas mais pulverizadas por pesticidas no mercado. Para o homem 60+, cujo sistema de desintoxicação desacelera, esses químicos neurotóxicos não saem do corpo facilmente. Eles se acumulam no tecido cerebral, enfraquecendo a integridade dos pequenos vasos e aumentando o estresse oxidativo, o que torna o cérebro mais vulnerável a AVCs e perda de memória. Além disso, morangos têm purinas, que se quebram em ácido úrico. Para quem tem histórico de gota ou inflamação vascular, o ácido úrico elevado inflama os vasos, estreita eles e aumenta o risco de coágulos. A dica prática:
Se for comer morangos, que sejam orgânicos sempre. Lave-os muito bem e não os use como sua principal fonte de antioxidantes. 9. Manga. O pico de açúcar e a interferência no fígado. A manga é uma das frutas com maior teor de açúcar na dieta. Apenas uma xícara de manga madura pode ter mais açúcar do que um donut comum. Esse alto teor leva a picos súbitos de açúcar, estressando os vasos e criando um ambiente inflamatório perfeito para a formação de coágulos, especialmente em diabéticos ou pré-diabéticos. E assim como as laranjas, a manga contém compostos que podem interferir no sistema enzimático do fígado, o citocromo P450, que quebra medicamentos comuns para ritmo cardíaco e pressão. Se esse sistema desacelera, seus remédios se acumulam, aumentando o risco de efeitos colaterais e desestabilização da pressão. A dica prática: consuma manga em porções muito pequenas e só durante o dia. Nunca coma seca, pois o açúcar está concentrado. Agora, preste muita atenção, porque essa é a parte mais importante do nosso roteiro. De nada adianta trocar as 9 frutas da lista se você ignora o principal. Nenhuma dessas dicas funciona como mágica se o resto do seu estilo de vida está desregulado. Um AVC não é causado por uma única banana, mas por uma tempestade perfeita criada por anos de hábitos errados. O segredo para a saúde cerebral masculina 60+, não está na exclusão, mas na integração. A verdadeira solução que promovemos aqui no canal da doutora Ana Bolsonaro é holística, e ela se apoia em 4 pilares. O sono de ouro. O cérebro limpa as toxinas e repara os vasos durante o sono profundo. Se você dorme mal, a inflamação aumenta, seu sangue fica mais grosso e o risco de AVC matinal dispara. O combustível limpo. Esqueça a dieta da moda. Concentre-se em reduzir açúcares processados, farinhas brancas e óleos vegetais inflamatórios. Seu cérebro precisa de gorduras saudáveis, azeite de oliva, abacate, para manter os vasos flexíveis. A hidratação consciente. A desidratação é um gatilho. Beba água regularmente e, se for comer frutas diuréticas, como melancia, compense com uma pitada de sal marinho ou eletrólitos para equilibrar o sangue. O movimento terapêutico. Uma caminhada diária de 30 minutos é um anti-inflamatório poderoso. O exercício não só mantém a pressão controlada, como também ensina os seus vasos a se expandir e contrair, protegendo o fluxo sanguíneo cerebral. Eu tive um paciente, o Sr. Joaquim, 72 anos, que teve um mini AVC mesmo com todos os remédios em dia. Quando analisamos o quadro, ele bebia um smoothie de manga e banana todas as noites antes de dormir e tinha parado de caminhar devido a uma dor no joelho. Ele estava tratando o sintoma, mas sabotando o corpo com o estilo de vida. Quando ele começou a consumir as frutas certas apenas de manhã, trocou o smoothie por iogurte grego com nozes e voltou a fazer exercícios leves, sua saúde vascular se estabilizou. Ele não precisou de mais remédio, precisou de sabedoria. Então, vamos resumir rapidamente as lições mais valiosas de hoje. Lembre-se, o objetivo não é o medo, é a consciência. O momento é tudo. Nunca consuma frutas muito doces, ácidas ou diuréticas antes de dormir. O cérebro precisa de estabilidade noturna. Combinação estratégica. Sempre que possível, coma frutas com uma fonte de proteína ou gordura, para evitar picos de açúcar. Conheça seus remédios. Se você toma medicamentos para o coração, colesterol e pressão, pergunte ao seu médico sobre a interação com cítricos, banana e cerejas. Você chegou aos 60, aos 70, com perseverança e sabedoria. Você tem o controle sobre a sua saúde e sobre o que coloca no prato. Não deixe um hábito simples, uma fruta que nunca pensou 2 vezes, virar o ladrão silencioso da sua autonomia. Com o conhecimento certo, as escolhas certas e o momento certo, você pode sim permanecer lúcido, ativo e independente. Seu cérebro merece o melhor. Se você gostou do vídeo, se essa informação foi um divisor de águas, clique no botão de se inscrever agora e ative o sininho. Toda semana eu trago o conhecimento que você precisa para proteger seu corpo e cérebro, feito especialmente para você. Curta, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo que você ama e que também tem mais de 60 anos. Você pode estar salvando a vida dele. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro. Obrigado por assistir e um brinde à sua vitalidade.